cenas do próximo capítulo e a gente vem com revisão da aula 25, né? Lembra o que a gente estudou na aula 25? A ideia intuitiva de função. Eu acho que eles gostaram, eles se amarraram com esse negócio de intuitivo aí. Ah, professor, se fosse assim, não pode a matemática ser toda assim, intuitiva? Mas é só você começar a observar, porque assim, o nosso grande problema é que nós estudamos a matemática e, não gosto, ou gosto, mas não consigo tirar dali da sala de aula, leva para fora. Eu estava aqui pensando, a polpa de suco, eu posso preparar pacotinhos de polpas, em função da quantidade de suco que eu quero fazer. Se eu quero fazer 200 ml de suco, eu vou ter um pacotinho de polpa diferente. Quero fazer 1 litro, vou ter outro pacotinho de polpa. Tudo isso pode ser pensado. Essa aula, né, 25, a gente não falou, mas ela é puro etnomatemática. Porque o que é a etnomatemática? É envolver a matemática na cultura do povo, no dia a dia, na vivência. Então, a aula 25 foi uma aula purinha etnomatemática. E assim a gente vai continuar também com as atividades de sala. Vocês vão ver que vai ser puramente aplicada, tá? Mas antes disso, vamos revisar. Olha lá. Então, na aula 25, a gente iniciou a ideia de função na sua primeira parte, onde a gente estudou de maneira intuitiva. A ideia de função. Falamos que a função é uma relação entre duas grandezas, e que grandeza é tudo que pode ser mensurado, ou seja, contado, quantificado. De forma intuitiva, então, o salário de um vendedor em função das suas vendas, né? Isso. Tem gente que ganha comissão. O que é essa comissão? Tanto que ele vende vai render o seu salário, tá? É uma porcentagem do que foi vendido. Tem também definida por conjuntos, onde a gente viu aquelas circunferências, aquelas ovais lá em forma de diagrama, né? A gente também definiu por conjuntos. E existe também definido por equações, que a gente ainda não viu nessa primeira aula. Na verdade, na máquina de calcular a gente já deu uma introdução. Nós não estamos usando esses termos, equação, expressão algébrica, para que você tire um pouco o peso da matemática, aquela matemática mais bruta, não é? Então, nós falamos de máquina de calcular. É isso aí, ó. Multiplica por 2 e soma 1. Isso é uma máquina de calcular. Isso. Essa expressão matemática denominada uma equação, a gente vai ver aí na sequência, tá? Mas, por enquanto, pensa de maneira intuitiva e pensa na máquina de calcular. Multiplicar por 2 e soma 1. Certo? Certinho. E, claro, a gente sempre traz mais uma explicação agora sobre conjuntos. Então, se a gente tem uma função de A em B, existem elementos em A, ou seja, os valores de x que entram na máquina de calcular, e existem os resultados em y, né? Ou f de x. Já estamos vendo essa parte aí. Ou seja, valores que tem como resultado na máquina de calcular. Mas ela está sobrando bolinha aqui, pode? Falou que não podia sobrar. Não pode sobrar no conjunto x. Depois vocês vão entender que o x é o domínio. Então, no domínio não pode sobrar, porque o domínio é aquele que lança as bolinhas. Então, se sair uma bolinha e entrou na máquina de calcular, tem que sair um resultado. E vamos dizer que lá na máquina tá cheio de resultados esperando lá. Isso. Só que só vai sair aqueles que tiver relação com aqueles que entraram, ou seja, de acordo com a operação que está sendo realizada dentro da máquina. Beleza. E ainda para finalizar, a gente viu quando é ou não função. Por exemplo, a gente já viu que não pode casar com 2 e não pode ficar sozinho, né? Os demais casos aqui, todos são função. Beleza. O que não pode é sobrar elementos aqui em x e também um elemento só ter 2 resultados. Isso não pode, não é função, tá? Beleza. Nos outros casos, tudo deu certinho aí, tranquilo, tranquilo. Beleza, beleza? Hora de praticar, hora das atividades de sala. E claro que vocês não terão dificuldade, tenho certeza, porque de maneira intuitiva isso vai chegar para vocês e vocês vão tirar de letra, certo? Certo. Então até já, voltamos com as correções. E aí, galera, como foram as atividades de sala? Estão te enlouquecendo? Não, Tranquilos. Tá, vamos resolvendo aqui a parada que dá tudo certo. Só uma outra dúvida. Fizeram todas as atividades e o brincando com os números, descobriram? Ixi, quando é que 10 e 10 não é 20? Não é 20. E que somando com 50 dá 11? Dá 11. É fácil, tá fácil. Tá? Será? Tá fácil. Acho que não, hein? Professora Aldelina, achou? Não? Não? Não, para.
Por favor, né? Não, tá fácil, professora Aldelina. Não, se parar, não chega em 11. Não? Se parar, não chega. Vamos lá, então. Atividade de sala tá te enlouquecendo. Joga a dúvida pro alto, vamos resolvendo. Então, vamos lá resolver uma a uma para ficar fácil. Gostou? Vou repetir, então. Atividade de sala tá te enlouquecendo. Joga a dúvida pro alto, vamos resolvendo. A mulher virou uma cantora. Agora eu já peguei o refrão aí de música da moda e tô transformando em paródias aqui pra gente. E alguém daí já conseguiu também montar uma paródia? Será? Se sim, manda pra gente, por favor, tá? Não esconda. Vai ficar, vai pro YouTube a paródia do aluno mesmo. Com o nome. Prof. Lucy vai te explicar, Prof. Maurício vai te ensinar. Ah, legal, né? Vamos junto então, questão de número 1, tirando as dúvidas. Uma empresa de táxi cobra a bandeirada de R$5 e ainda o valor de R$ 1,50 para cada quilômetro rodado. Determine a lei da função correspondente ao valor cobrado pelo táxi dessa empresa e qual o valor é o cobrado em uma corrida de 12 quilômetros. Então o preço vai ser em função de quem? Da distância? Isso. O preço é em função da distância? A gente pode montar assim? Então, R$5 já entrou no táxi, já pagou R$5. Isso. Certo? Mais, é R$5 que ele falou? Isso, né? Mais R$1,50 de acordo com os quilômetros, isso, com a distância. A distância percorrida. Né? Muito bem. Então, ele quer saber um preço para uma distância de 12 quilômetros. Então, esse primeiro rabisco aí, né, equacionado, é a nossa função. Tá aí a lei de função, a lei de formação. Isso mesmo. E aqui a gente está colocando o preço em função da distância, né? Se você já quiser colocar f de x em função de x, você já pode ir montando também. Mas como a gente ainda está trabalhando de maneira intuitiva, a gente vai colocar de acordo com as letrinhas do que está tratando o problema. E aqui o legal é que é muita calma nessa hora, né, professor Maurício? Porque agora a gente precisa fazer o que primeiro? Multiplicação. E a galera foi ao delírio, porque teve gente que primeiro somou 5 com 1,50. Deu 6,50. E depois multiplicou por 12. Nossa senhora, vai ficar... Só que não. Vai ficar pesado. Não é dessa forma, gente. A gente precisa primeiro sempre fazer a multiplicação, né? Então vamos fazer 1,50 vezes 12, que dá R$18. E aí sim a gente soma com 5. Então, para 12 quilômetros, o preço que eu vou pagar é R$23. Certinho? Certinho. Olha aí, fácil, né? De maneira intuitiva, muita gente resolveu sem nem montar tudo isso, já sabia que dava 23. Beleza. Não, professor, eu sei que tem que multiplicar 1,50 por 12 e depois somar 5. R$23. E teve gente que não gastou nem folha do caderno para fazer isso, já botou direto ali a resposta. De maneira intuitiva, a gente resolve muitas questões de função, certo? Beleza, então vamos na questão de número 2, olha lá. Carlos é um técnico em eletrônica e presta serviços autônomos. Por uma visita, ele cobra R$40, mais R$5 por hora de trabalho. Sabendo que a função que representa o problema é dada por f de x igual a 40 mais 5x. Quanto Carlos irá cobrar por um trabalho que demorou 9 horas? E aqui fica o seguinte, né? Nós temos uma expressão já matemática aqui, uma equação. F de x igual a 40 mais 5 vezes x. Mas podemos montar a nossa aqui, ó. Nós vamos montar aqui o preço em função das visitas, das horas, né? Das horas de trabalho. O preço é por H. Então, 40 ele cobra pela visita, mais 5 vezes cada hora trabalhada. Olha que legal. Por aí, a gente já consegue fazer o quê? Ir lá nos distratores das alternativas e eliminar algumas. Por exemplo, olha só, não vai ser R$5 porque nada a ver. 40 é o valor fixo. Não vai ser R$35,50 porque 40 é um valor fixo. Não vai ser 40 porque ele não só visitou, ele executou um serviço. E também não vai ser 45 porque ele não ficou só 1 hora
Sim, ele ficou 9 horas, né? E aqui vem de novo a perguntinha, o que precisamos fazer primeiro? A multiplicação. Né? Então, vamos ficar aqui para 9 horas trabalhadas do Carlos, 5 vezes 9? 45. Né? Então, para 9 horas trabalhadas, 40 mais 45? 85 reais. Isso. Olha aí. E de maneira intuitiva, como o professor Maurício disse, a gente já descartaria todas as demais alternativas, né? De cara. A não ser que você fosse, né, se não tivesse a expressão, se fosse meio afoito, você poderia marcar 45, né? Porque 40 mais 5, 45. Mas aí é hora de ler com calma, interpretar e ir executando direitinho. Beleza. Vamos ao número 3, olha lá, ainda falando de táxi, olha, vê. Um motorista de táxi cobra R$ 3,50 de bandeirada, um valor fixo, mais 70 centavos por quilômetro rodado, um valor que vai variar. Determine o valor a ser pago por uma corrida relativa a um percurso de 18 quilômetros. E aqui agora a gente vai colocar diferente, ó, o preço em função da distância, mas vamos colocar o km, que é quilômetros, né? Uau! Vamos animar, galera! Para quem tá com sono, é hora de se conectar aqui. Quantos quilômetros? 18. 18. Então, no lugar do km, nós vamos colocar 18. É 3,50 mais 70 centavos por quilômetro, vezes que nesse 18. caso é 18. Como precisamos fazer primeiro a multiplicação? Vamos lá? Vamos lá, 3,50 a gente mantém, 70 centavos vezes 18 dá 12,60. Isso. Somados com 3,50, quanto vai dar? 16,10. 16,10 é o preço que a pessoa vai pagar se rodar nesse táxi com esse valor de 3,50 por bandeirada e 70 centavos por quilômetro. Então, 18 quilômetros, chegamos a esse resultado. Tudo intuitivo, tá, gente? Quem já colocou f de x, já tá mexendo mais com a parte de equações matemáticas, também não tem problema, tá? Certo? Certinho. Vamos se ligar no Enem agora? Se liga no Enem. Vem com a gente, olha lá. Considere as seguintes afirmações. Universidade Federal do Maranhão. Maranhão. Muito bem. Não é mais do Rio Grande do Sul, tá? Não, deu uma mudada agora. Se eu não me engano, adaptada, tá? A gente esqueceu de colocar o adaptado ali, mas a gente... Primeira afirmação. Uma função é uma relação que associa a cada elemento do seu domínio um único elemento no seu contradomínio. Será que isso é verdade? Uma função é uma relação que associa a cada elemento do seu domínio um único elemento no seu contradomínio. Ah, não pode casar com dois. Acho que é. Isso, então verdade. Verdade, beleza. Toda relação é uma função? Não, toda não, né? Que a gente viu que tem vezes que se casar com dois ou ficar sozinho não é função. Não é função, então não. Falso, né? Beleza. Dada uma função, então seu contradomínio é sempre diferente de sua imagem? Ixi, aí sempre... o pessoal não estudou o que é domínio, não estudou o que é contradomínio e tá bugado nessa, né? É, mas é assim mesmo, a gente já vai dando uma iniciativa para a próxima aula que vai explicar isso direitinho para vocês. Então, uma função, seu contradomínio é sempre diferente de sua imagem? Só para auxiliar, para dar um suportezinho, para quem não conseguiu marcar. Contradomínio é todo o conjunto B. Todo mundo que vai... é o f de x. Isso. Né? E aí vocês vão lembrar que nós falamos na aula assim, olha, pode ter já um monte de valor querendo sair, mas só vai sair aqueles que têm um valor correspondente, que é o do domínio. Está dizendo que é sempre diferente? Não, pode ser igual, né? Pode ser igual. Olha, cada um se relaciona com um e não sobra elementos aqui. Isso, então pode ser igual. Pode ser igual, então verdadeiro. E a última? Em função, não sobram elementos em seu domínio. Verdade, não pode sobrar, não pode ficar ninguém sozinho no domínio. Não pode, né? Verdadeiro. Não pode. Né? Aqui tá dizendo que é sempre diferente, então é falso, né? É falsa. Desculpa aqui. É falso. Sempre diferente não, pode ser igual. Então ficamos com VF, FV. Vamos às alternativas? VF, FV. Então as corretas é a 1 e a 4. 1 e 4 estão corretas.
Para você que ficou bugado aí quando falou de domínio contra domínio, eu já vi que teve aluno que pesquisou, né? Ah, mas eles não falaram disso ainda, mas a gente vai falar na próxima aula. Então, quando se tratar de domínio contra domínio e imagem, para quem tentou já ir um passo à frente e dando uma pesquisada aí, chegar na resposta, beleza. Se não, aguarde que a gente vai ainda explicar isso bem direitinho para vocês, tá? Beleza. Então, quem ficou correto foi a 1 e a 4. A alternativa, então, é a letra E. Às vezes, as que são falsas, né? Você tem que prestar atenção no que está dizendo as suas alternativas. É verdade, aquele último que a gente fez, acho que o penúltimo, estava lá tudo correto, somente falsa, já ia marcar a errada. E ia entrar com recurso, porque não tinha resposta certa. E aí, como foram as atividades? De boa na Lagoa? Eu acredito que só a parte do domínio contra domínio e imagem, porque assim também, né, quando a gente vai procurar alguma questão mais próxima ali no vestibular, no concurso, para que você possa se habituar um pouquinho com essa linguagem diferente, acaba que eles acabam misturando essa ideia inicial de função já com domínio contra domínio e imagem. Só que como nós puxamos mais para etno, mais para aplicado na prática, aí dá um pouco aquela quebrada. Mas é coisa simples, domínio é um conjunto que entra, imagem é o que sai. E o contra-domínio são todos os números que tem na máquina de calcular, que quer sair, mas só sai se tiver um número entrando certinho ali. Quem domina, né? O seu irmão mais velho, ele vai na festa, ele domina. Lá em casa era o papai. Ele domina porque ele pode ir se ele quiser. E quem é dominado é você, né? Que só vai se ele for, tá? E aí, onde é que 10 e 10 não são 20 e somado com 50 dá 11? Eu não sei, não. Vamos à resposta? Não, tô brincando com os números, a pergunta era, olha lá, bora ver? A pergunta era assim, ó, quando que 10 e 10 não são 20? E somando com 50 o resultado é 11. Onde isso acontece? No relógio. No relógio, é 10 e 10, né? São 10 e 10. 10 e 10, somando com 50 minutos? 11 horas. 11 horas. Ah, não estava muito fácil, mas agora, né, observando aí a linha de raciocínio que foi feita, também não está tão difícil. E aí eu ia falar, porque eu ia dar a resposta, que ia falar assim, professora Adelina, tempo, ia mostrar o relógio com tempo, aí ia sair a resposta. Olha aí. Por isso que eu segurei. Até porque não falou 10 mais 10, falou 10 e 10, né? Então esses detalhezinhos aí, esses conexões aí, conectivos, você tem que prestar atenção. Onde que 10 e 10... 10 e 10. 10 e 10, não são 20. É no relógio. Ele falou 10 e 10, já sabe, é hora. É hora, tempo. Né? Então fica esperto que da mesma maneira que essa vão vir outras, tá? Pergunta aos alunos como está a Capicua. A gente teve alguns resultados. Teve, a gente vai trazer aqui, mostrar na aula para vocês, mas aqueles que não fizeram ainda dá tempo. E tem um outro detalhe também. Os mapas mentais. Estamos esperando. Já estão vindo? Já fizeram? Era para colocar na aula de revisão para avaliação, agora só se for na de recuperação, porque a de avaliação já foi. E aí, né? Mas a gente espera, ainda temos mais 2 unidades, né? Então vão produzindo aí, mas a gente ainda está no aguardo para colocar na aula de revisão da recuperação. Eles pensam assim, mas como assim já foi? É porque assim, a gente precisa encaminhar tudo montadinho, né, para a coordenação, poder ser diagramado, tudo bonitinho, para depois vir para cá. Por isso que a gente fala assim, já foi, mas não teve não, professor, na aula ainda. Já foi encaminhado, mas estamos esperando. Porque assim, vamos que, né, vocês mandem e ficou muito bom, vai colocar na aula. Vamos e o bom é que a gente vai fazer referência também, né? Vai falar do aluno, da escola, da professora, do professor em si. Então vale a pena enviar, tá? Eu acho que a gente pode dar a dica aí das somas da Capicua. São quantas somas, podemos dizer? Não. Mais de 20? Mais de 20. Mais de 20 Não fala somas. não ainda. Aí o menino deu um pulo e falou assim, nossa, eu parei na 15ª e pensei que estava errado. Eu que fiz 16 e achei que estava certo, tinha acabado ali, tá errado, tá? É mais de 20 somas a Capicua. Então, para quem ainda não fez a Capicua do número 98, inverte 89 e soma, vai invertendo, somando, e vai chegar ao resultado mais de 20? Mais de 20 somas.
Fica esperto, tá? Aí a galera que fez e enviou, eu fiquei de dar uma conferida e dar o retorno pros professores. A gente vai fazer isso ainda, tá? Dar o feedback aí se tá correto ou não. Vamos conferir, Beleza. tá bom? Ficamos por aqui. Aquele beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau.